Olá, então nós estamos de volta. Pessoal, vocês podem pensar assim: Fernanda, você falou muito de controle diário de caixa, falou das conciliações bancárias, do controle de contas a receber, mas a gente mexe também com os controles de contas a pagar. E aí, onde entra isso? Eles são importantes também para esse relatório que você vai nos ensinar a fazer, que é a elaboração do fluxo de caixa, a interpretação desse fluxo de caixa? Pessoal, lógico que é. Quando eu estou analisando aí o contas a pagar, ele também tem suas finalidades. E ele possibilita identificar algumas coisas. E o que o controle de contas a pagar, ele nos possibilita identificar? Eu separei alguns dos pontos, alguns pontos que eu julgo bem relevantes. E uma das coisas é identificar todas as obrigações a pagar, óbvio, né? O controle de contas a pagar, ele nos permite identificar quais são essas contas a ser pagas, beleza. Depois ele nos ajuda a priorizar pagamentos, na hipótese de alguma dificuldade financeira. Talvez o seu setor financeiro nunca passou por um problema, um perrengue financeiro, mas muitas empresas passam, ou talvez a sua loja já passou por situações adversas onde vocês tiveram que priorizar o que a gente paga primeiro, qual fornecedor a gente paga primeiro, qual conta a gente paga primeiro, entre escolher uma despesa ou outra. Quem faz isso, quem fornece essa informação de prioridade é o contas a pagar. E às vezes, talvez não seja o seu caso, ou talvez pode ser o caso de alguns aqui. Você pensa que o controle de contas a pagar é só você ir lá e ver o que está vencendo hoje e manda lá para outra parte do financeiro fazer o pagamento. Não é só isso. Pessoal, vocês geram informações, vocês aí da ponta inicial geram informações extraordinárias. É o que eu falei em outros vídeos, 1 ou 2 vídeos antes. Vocês geram informações que sem essas informações seria impossível, ou na pior das hipóteses, dificílimo de gerar outras informações mais robustas, certo? Bom, a outra finalidade aí dos contas a pagar é que ela nos permite verificar as obrigações contratadas e não pagas. Aquilo que eu estou pendente, óbvio, porque as empresas elas têm clientes inadimplentes? Têm, mas muitas empresas também são inadimplentes, ok? O controle de contas a pagar, ele nos permite também identificar coisas relacionadas ao fluxo de caixa, lógico, óbvio, o fluxo de caixa abraça tudo isso. Uma das coisas que a gente vai usar muito na elaboração do fluxo de caixa são os controles que são feitos no contas a pagar. E nos permite fazer conciliações de saldos contábeis. Nossa, que bacana! Nós podemos fazer conciliações de saldos contábeis através dos contas a pagar. Porém, pessoal, tem muita coisa aí que a gente precisa analisar em conjunto, tá? Muita coisa. Eu não posso analisar um contas a receber exclusivamente. Vou analisar o contas a receber. Agora eu vou analisar o contas a pagar. Agora eu vou fazer uma análise de como está o meu controle de caixa, diário, semanal, como que está a minha conciliação bancária e tratar isso como pontinhos independentes. Não, se tudo isso me fornece informação para eu agrupar e chegar em um relatório chamado fluxo de caixa, todas essas coisas precisam ser analisadas em conjunto. São coisas que precisam ser analisadas em conjunto.
ok? E aí eu faço uma pergunta para você. Como está a saúde financeira da loja que você trabalha? Fernanda, eu não tenho nem noção. Eu não cuido dessa parte. Eu não lido com isso. Isso aí é coisa lá do chefe. Os chefes que olham, que saibam essa informação. Talvez você não sabe, mas você é que gera informações para responder essa pergunta, certo? Por isso que a sua função ela é tão importante, eu preciso realçar isso com muita firmeza e com muita categoria. Talvez a gente pergunta assim, como é que está a sua saúde financeira? E você pensa, ah não, a empresa fatura muito, nossa, a nossa loja vende muito mesmo. E talvez baseado nessa resposta, você até pense que a saúde financeira esteja excepcional. Uma coisa que eu quero que você saiba, que faturamento, que vender muito, diz muito pouco sobre a saúde financeira da empresa. Se eu me basear só no volume de vendas, só no meu volume de contas a receber, só nas vendas que eu faço para dizer que eu tenho uma saúde financeira excepcional, eu estou completamente enganada. Mais um motivo de eu entender e ter plena consciência de que todos esses conjuntos, todos esses relatórios que eu gero aí dentro da empresa devem ser analisados em conjunto. Mas então, Fernanda, se o faturamento diz muito pouco sobre a saúde financeira da empresa, como que eu faço para saber se a empresa está saudável ou não? O que vai me dizer se a empresa é saudável ou não? Bom, existem 3 indicadores para analisar a saúde financeira da empresa. E esses 3 indicadores ficam por conta de vocês que estão aí na ponta do setor financeiro, na ponta inicial de toda a sequência financeira. E o principal indicador financeiro, ele é gerado, você já deve estar sabendo aí, você já deve estar até pensando, tá bom, já sei, pelo fluxo de caixa. Exatamente, pelo fluxo de caixa. Porque não basta apenas eu gerenciar contas a pagar e contas a receber. Não basta isso. É preciso ter uma visão muito ampla e dinâmica de toda a situação. Certo? E quem me dá isso? O fluxo de caixa. Se eu não faço uma avaliação dinâmica de tudo isso, eu estou fazendo uma péssima gestão do fluxo de caixa. Não é isso que a gente quer. Tá bom, pessoal? Então, ó, se a sua loja não tem fluxo de caixa, ou ele não é elaborado para você, ou você não domina essa ferramenta, você está atrasado. E nós precisamos colocar esse negócio em dia, tá bom? O fluxo de caixa é uma ferramenta dinâmica para a gestão de negócios. Mostra a visão temporal, ou seja, mostra a empresa no tempo dos fatos ocorridos e bem como ela vai destinar assim, ó, cada centavo que entra e sai da empresa para onde está sendo direcionado. É imprescindível, pessoal, que a empresa tenha essa ferramenta, tá? É a mesma coisa a gente dizer que é inconcebível, impossível você ser aí do setor financeiro, estar na ponta inicial de todo esse caminho do setor financeiro e não ter domínio do fluxo de caixa. Beleza? Então é inconcebível que você não tenha e que você não faça uso dessa ferramenta. Se você já tem, ótimo, parabéns. Fernanda, eu tenho, porém eu tenho muita dificuldade de fazer a interpretação do fluxo. Eu não sei tirar os indicadores do fluxo. Nós vamos ver isso. Nossa próxima aula, inclusive, vai ser sobre isso, tá?
Agora, se você não tem, corra. Corra, corra, corra. Você está atrasado. Beleza? A gente já volta. Vamos fazer uma pausa aqui para você tomar uma água, tomar um café e a gente já volta já já.